Estás indeciso entre o Garmin Forerunner 245 ou então o mais recente, o Garmin Forerunner 55? Então vamos falar sobre os pontos principais para poderes fazer uma decisão correta. Vai funcionar do seguinte modo. Em primeiro lugar vou partilhar aqueles que são os pontos-chave que vais contar em ambos os equipamentos e depois vou especificar o que é que podes obter mais no 55 e também no 245. Antes de mais, se já acompanhas o canal, sabes que eu já testei os dois equipamentos em corrida e tens os links na descrição se quiseres aprofundar sobre cada um deles. Mas vamos lá e começamos pelo exercício. E aqui podes contar com o registro da bicicleta, corrida e natação em ambos os equipamentos. Atenção que quando eu estou a falar na natação, ele faz o registro na piscina e não em águas abertas. E também um ponto a salientar. Neste caso, o 55 faz este registro, o 45 não fazia. Portanto, é uma evolução e que vem aqui equiparar um pouco com o modelo que já existia, o 245. Agora, o que é que tu deves considerar? Quando estou a falar de corrida, ele faz o registro não só no ginásio, se estiveres na passadeira, mas também numa pista, ou então corrida de rua. Todos esses dados são complementados também na aplicação. Na aplicação, caso faças trail e precises de um registro de altimetria, não tens altímetro, atenção, mas na aplicação consegues obter o registro ou a informação sobre a altimetria com base no GPS. Em ambos tens acesso ao acelerómetro, à bússola e em relação a sistemas de navegação podes contar com GPS, GLONASS e Galileu, garantindo uma precisão, e eu pude testar os dois equipamentos e posso dizer-te que são bastante precisos. Em relação ao display, nenhum deles é touchscreen, mas tem os botões necessários para te ajudar quando estás a fazer o exercício e, aliás, aqui entre nós, muito sinceramente, acho que os botões fazem muito mais sentido, principalmente quando estás numa prova e não tens aqui os dedos suados e estás a tentar procurar a opção certa. Deves conhecer exatamente as funcionalidades do teu relógio GPS e os botões vão-te ajudar a acionar. Agora, se estás preocupado, se estás numa corrida em plena luz do dia, com o sol a incidir sobre o teu relógio, vais ver a informação em qualquer um deles na perfeição. Um ponto que para mim é extremamente importante é saber que ambos fazem o registro dos batimentos cardíacos e a monitorização da saúde 24 horas por dia. Não só, obviamente, durante o dia, quando estás a ter aqui algum gasto calórico, mas durante a noite fazem o teu registro do sono. Os dois têm a tecnologia Pace Pro e é algo bastante relevante, principalmente para te ajudar a melhorar de dia para dia na tua técnica de corrida. O 245 não trazia inicialmente, mas houve uma atualização e passou a ter. Neste momento o 55 já traz de origem e, portanto, podes começar já a utilizar essa funcionalidade. Ambos são resistentes à água e podes mergulhar até 50 metros. A informação que passa para a aplicação é muito similar e tens ainda a possibilidade de receber as notificações, as informações de mensagens no teu equipamento, algo que vem complementar um pouco em relação àqueles relógios que estão mais focados no lifestyle. Em relação ao display, podes contar no 245 com 30.4 mm contra os 26.3 do 55. Portanto, se privilegias um display um pouco superior em nível de tamanho, podes aqui selecionar o 245. Em relação ao peso, não é por aqui que tu vais decidir. Eles são muito leves, têm uma diferença de 1,5 gramas, portanto, são 38.5 para 37. Portanto, não é aqui que fazem realmente a diferença e comparativamente com outros modelos são realmente leves. A nível da resistência eu vou atribuir aqui um ponto a mais para o 245, estamos a falar de uma proteção de Gorilla Glass e no 55 existe aqui um revestimento quimicamente no display que vai garantir aqui uma melhor proteção, portanto há algo apenas para considerares. Se gostas de fazer exercício ou ouvir música, então podes contar no 245 com duas versões. Uma onde não tens música e, portanto, se não valorizas não vale a pena pagares esse extra. Se faz sentido para ti, podes mesmo colocar músicas no equipamento e levá-las contigo e apenas tens de ligar um auricular Bluetooth, portanto é a única coisa que tens de fazer. Já no 55 não tens essa possibilidade, mas se levares o smartphone contigo, permite fazer o controle da música diretamente do teu smartwatch. Agora vamos focar um pouco mais no 245 e aqui o que é que tu deves considerar? Para além de ter Wi-Fi, e isto é bastante interessante, pois não tens de ligar a aplicação quando terminas o exercício, basta estar ligado à internet em casa e assim que chegas ele passa logo a informação para o Strava, por exemplo. Depois, o que é que tu deves considerar? É que tens informação sobre o oxigênio no sangue e se precisas destes dados, no 245 podes encontrar, assim como dados mais concretos e mais detalhados sobre planeamento, monitorização e análise. Isto faz mais sentido para aquelas pessoas que simplesmente não querem só correr, mas querem depois analisar todas as informações e ter dados mais concretos e mais completos. Ainda dentro do 245 há métricas que eu tenho de partilhar contigo. Uma delas está relacionada com o Virtual Partner e o Virtual Racer, algo que eu gosto muito de utilizar, principalmente porque corro sozinho, e é interessante porque te vai ajudar a melhorar
melhorar de dia para dia. O que é que tu tens aqui? É a possibilidade de fazer a parametrização de um corredor virtual. Imagina que eu coloco que alguém vai correr comigo a 4,5 minutos por quilómetro e sempre que eu olho para o display tenho informação de um corredor literalmente a correr comigo e eu estou sempre a tentar ultrapassá-lo ou pelo menos a tentar garantir que vou à mesma velocidade que ele. É algo muito importante, principalmente para quem procura evoluir dia para dia. A nível de conforto, não tenho nada a salientar, eles são muito confortáveis, podes trocar de bracelete se pretenderes, algo que não acontecia no 4.5, neste momento podes fazer isto em ambos de uma forma muito simples, portanto também um ponto muito positivo aqui para os dois. Depois de testar os dois e de percorrer o menu, acho que o 245 é mais completo nas informações que tu podes adicionar. Atenção, não é que tu vais sentir aqui uma necessidade incrível de alguns pontos relativamente ao 5.5, agora se apreciares o detalhe, vais gostar de ter mais algumas opções e isso podes encontrar apenas no 245. Em relação ao tempo que demora a apanhar GPS, também não tenho nada aqui a salientar, acho que são ambos muito rápidos. E agora vamos falar de autonomia, algo que pode fazer toda a diferença e é este um dos motivos pelos quais tu podes decidir. Quando falamos no 245, o que é que tu podes contar? Uma semana em modo smartwatch e 24 horas, neste caso, a utilizares o GPS continuamente. Já no 5.5 tens 2 semanas em modo smartwatch, 2 semanas, mas tens só 20 horas em modo GPS, portanto, se estiveres a fazer uma prova, ele no máximo com uma bateria apenas vai aguentar essas 20 horas. É interessante que no 245 tens aqui uma menor autonomia, mas em modo GPS ele consegue fazer aqui uma melhor gestão. Já o 5.5, eventualmente por ter aqui sensores renovados, tem um menor consumo no modo smartwatch, mas não tem tanta capacidade com o GPS sempre ligado. E agora, antes de passarmos à conclusão, se quiseres acompanhar tudo aquilo que eu lanço neste canal, apenas quero recordar-te que tens pelo menos um vídeo novo todas as semanas e para saberes um pouco mais cedo aquilo que eu estou a testar é no Instagram que eu partilho essa informação. Vamos lá aqui à grande questão. Qual deles é que faz mais sentido? Na minha opinião, tu tens dois equipamentos muito interessantes e com capacidades semelhantes. A nível de precisão, eu diria que não há aqui propriamente aqui um vencedor. Também no registro do sono, na monitorização 24 horas por dia, tens aqui um conjunto de dados, também eles bastante precisos e que passam para a aplicação essa informação, algo que devemos sempre considerar. E, aliás, se eu tivesse uma prova amanhã de 10 km, por exemplo, não tinha qualquer problema em escolher um deles, iria fazer o registro. Portanto, não era por aí que eu ia decidir. Nem o peso aqui faz grande diferença, pois eles são também semelhantes aí. Se vais começar agora a fazer exercício, ou se já fazes há alguns meses, encontras no 5.5 um relógio GPS muito interessante que te faz a captura de toda a informação que tu necessitas, tem dados mais que suficientes para depois analisares e que vão ser muito úteis para evoluires. Ele vai servir na perfeição para iniciantes, mas vai-te dar margem de progressão. Eu acho que este aqui é um detalhe que tu deves mesmo considerar, pois tens sensores dos mais recentes que a Garmin consegue oferecer e com todos os dados depois em detalhe que podes analisar posteriormente. Mas se quiseres aprofundar mais sobre o 5.5, tens o link aqui na descrição. Na minha opinião, o 245 acaba por ser um dos equipamentos mais completos que a marca oferece relação qualidade-preço, pois tem todo o componente analítico, fornece mais dados quando estás a fazer exercício, nomeadamente o Pace Pro, tem também o Virtual Partner, algo que é bastante relevante, tem informação sobre o oxigênio no sangue, tem Wi-Fi, tem a opção de incluir música. Acho muito sinceramente que se estás numa fase em que já tiveste um smartwatch e queres evoluir agora um pouco mais, deves considerar este equipamento. Atenção que não tem altímetro, se fazes trail, aí deves mesmo verificar o vídeo que eu tenho aqui em cima, que te pode ajudar a chegar ao equipamento correto. Contudo, para corrida de rua, principalmente bicicleta e natação, acho que o 245 acaba por ser aqui algo muito interessante para quem está já a um nível um pouco mais à frente. E quando eu digo à frente, estamos a falar de algo mais intermédio ou mesmo avançado, que procura atingir mais e registar aqui valores mais interessantes na sua performance. E agora, uma nota para quem tem o 245. Se estás a pensar, ok, faz sentido evoluir para o 5.5, muito sinceramente eu fazia logo a passagem para o 245, não pulava para o 5.5, pois a diferença é muito pouca. Mais vale a pena continuares com o 4.5, também é uma máquina bastante interessante. Esta é a minha opinião, contudo coloca nos comentários caso tenhas aqui alguma dúvida, eu vou tentar responder a toda a gente. E não te esqueças também de acompanhar tudo aquilo que eu estou a lançar no canal, trago sempre novos gadgets, novos relógios GPS, enfim, tudo aquilo que está ligado com tecnologia e também com fitness, que são coisas que eu gosto de abordar, portanto se quiseres acompanhar, passa
passa por aqui, e também pelo Instagram, que normalmente eu partilho uma semana antes aquilo que eu ando por aí a testar. Uma mensagem final para ti: pensa bem naquilo que tu valorizas mais, mas também escolhe um relógio GPS que possa evoluir contigo, ou seja, não penses em algo que é exatamente aquilo que tu precisas naquele momento, mas também um pouco mais à frente, para teres margem para evoluir, ok? Portanto, faz aqui uma boa escolha, espero que tenha ajudado, desejo-te muito bons treinos e também quero encontrar-te por aí para um próximo vídeo. Até à próxima!